Olá, pessoal. Eu vou explicar novamente, de uma forma mais prática, através de exemplos, o que é o requisito não funcional e o funcional. Os requisitos funcionais, nós já falamos que está relacionado à funcionalidade, funções nas quais o software tem, certo? E os requisitos não funcionais, ele está relacionado não as funcionalidades, mas também são requisitos importantes. Por quê? Porque está relacionado à confiabilidade, à usabilidade, à portabilidade do software. Então, esses requisitos não funcionais, eles são super importantes também. Vamos começar por esses requisitos não funcionais. No nosso exemplo, na qual eu citei a vocês, que seria o jogo, né? O usuário, ele vai dar uma entrada no jogo e ele tem que ter um tempo de resposta. Então, o jogo ele deve ser eficiente, ou seja, quando dado a entrada, a saída deve ser rápida, deve dar uma resposta de forma imediata, em um segundo ou até menos. Confiabilidade, requisito 2, né, que também é um requisito super importante. Aqui eu estou definindo se esse requisito é considerado um requisito essencial, importante ou desejável, né? Requisito da confiabilidade é um requisito considerado essencial, ou seja, o jogo ele deve ser confiável. Quando ele for apresentado algum tipo de falha, deve ser uma quantidade mínima aceitável. Requisito não funcional, interface do jogo. É uma interface agradável aos olhos da criança, né? Aqui não deve ser uma interface que seja ofensiva à criança. Aqui deve ser analisado isso, uma imagem agradável, né? Não pode ser nada ofensivo na qual a criança não possa estar visualizando. Requisito 4 está relacionado à usabilidade do jogo. Então, o usuário ele vai jogar, certo? A usabilidade. Então, deve ser de fácil utilização esse jogo. Por quê? Porque tem que permitir que a criança utilize o jogo até mesmo quando não tiver o auxílio de um professor próximo, para que a criança possa estar utilizando sozinha. Então, a usabilidade é uma questão super importante, deve ser de fácil utilização. Recursos de memória e processador. Aqui a gente vê nesse requisito funcional que o objetivo desse jogo é um jogo que consuma pouco recurso de memória e de processador. Não pode ser um jogo em 3D, 4D, então, porque aí iria ter um consumo maior de memória e processamento, certo? Portabilidade tem que ser instalado em máquinas Windows, né? Eu já expliquei que acho que quando se fala em portabilidade, a gente lembra o quê? Da instalação do software, do jogo. Ele pode ser instalado no Linux, Windows, Mac. Aqui a gente pensou o quê? Instalar apenas em máquinas Windows mesmo. Agora vamos aos requisitos funcionais, né? Como a gente já sabe, é relacionado o que? As funcionalidades de fato do sistema. Então, quais são essas funcionalidades do sistema, do nosso jogo? Criar uma interface. Criar uma interface de acordo com o escopo do produto na qual nós definimos. Essa interface seria o que? Mostrar uma floresta muito arborizada e atrativa aos olhos da criança. Então, esse requisito funcional é considerado super importante, está marcado aqui como uma prioridade, né? Essencial, que eu marquei. Então, é super importante esse requisito funcional interface. Iniciar jogo. Esse requisito permite o usuário clicar na opção Iniciar, que vai ter no menu principal. Dessa forma, vai se iniciar um áudio, ou seja, de acordo com as configurações padrões. Vai ter que nessa configuração já está configurado que venha iniciar o jogo com um áudiozinho, um recurso bem atrativo, né, para a criança. Outro requisito também, que também é essencial, porque é super importante, é auxiliar no processo
de ensino e aprendizado da criança, né? Auxiliar o processo de ensino e aprendizado da tabuada, né? Então, o objetivo do jogo é testar os conhecimentos do aluno relacionados à tabuada, para que ele venha estar aprendendo, ele realmente venha estar adquirindo um maior conhecimento na tabuada. Então, todas as perguntas do jogo, elas estão relacionadas a esse assunto, a tabuada. Definir fase. Nós já falamos que dentro desse projeto foram definidas 3 fases, A1, A2 e A3. A1 seria o quê? O jogo, ele começa com a fase 1, são questões simples, sem muitas dificuldades, onde o usuário vai percorrendo a floresta e vai resolvendo questões relacionadas à tabuada que não tem muita dificuldade. Fase 2, o personagem ele vai andando na floresta e vai respondendo as questões, que terá um nível de dificuldade maior. Dessa forma aqui, ele vai encontrar alguns animais na floresta, ele vai ganhar pedra preciosa à medida que ele vai respondendo às questões, certo? E o terceiro nível, a terceira fase, é um grau de dificuldade ainda maior. Tem que ter uma opção no jogo, continuar jogo, certo? Para que ele possa estar continuando de onde ele parou. O jogo deve possibilitar o usuário salvar o momento na qual ele está, a fase atual, para que depois ele possa estar dando continuidade. Aqui foi definido isso como requisito desejável. O emitir um som inicial, né? Então, inicialmente vai emitir uma trilha sonora agradável à criança. É outro requisito essencial. Requisito 7, mostrar o recorde no menu principal. Então, aqui a questão vai mostrar o quê? Um recordezinho, né? O objetivo é que ele possa estar visualizando qual foi esse último recorde, né? Aqui é um requisito desejável. Mostrar pontuação atual. Mostrar a pontuação do jogador atualmente, né? Quantos pontos ele tem. Tem que ele estar visualizando isso. Exibir o menu ajuda, que isso aqui é importante, é um requisito importante, deve conter as informações necessárias para que o usuário, caso ele tenha algum tipo de dificuldade, ele clique no menu ajuda para que ele possa estar solucionando alguma dúvida dele, né? Outro requisito funcional, o menu sair, que a qualquer momento o usuário ele vai poder sair do jogo, que é um requisito essencial, a qual ele tem. Exibição no feedback. Quando a criança acerta a questão, está jogando lá o jogo, responde uma pergunta relacionada à matemática, ele acertou a questão, tem que ter um feedback positivo imediatamente. Se respondeu de forma errada, vai ter que ter um feedback negativo também. Tem que ter uma opção para configurar o som, permitir que o usuário que desabilite esse áudio. Ele não quer ouvir esses áudios, ele não quer ouvir o feedback, ele não quer ouvir som nenhum. Então, tem que ter essa opção para ele desabilitar. Isso é um requisito considerado essencial, certo? Outro requisito que é super importante, que é essencial, é movimentar o jogador. Então, o jogador ele vai começar a se movimentar na floresta após ele clicar no menu inicial. E ele vai utilizar as teclas, né, do teclado para ele fazer essa movimentação. Finalizar jogo. O jogo ele é finalizado quando o jogador acerta mais de 60% das questões. Requisito essencial. Verificar recorde. Ele vai ver o recorde, que é a pontuação maior do atual recorde. O último requisito aqui está relacionado aos recursos naturais, né? Então, o jogador ele terá o objetivo de preservar a floresta, o mesmo ele erre mais de 40% das questões. Caso ele erre mais de 40% das questões, os recursos naturais da floresta eles começam a ser afetados, justamente para que ele possa se empolgar, a criança, durante o jogo e ele queira acertar mais questões, né? Porque caso ele erre mais de 40%, os recursos naturais eles seriam afetados. Então, isso aqui é um objetivo também de conscientizar a criança a questão da preservação dos recursos naturais e também para que ele possa aprender, né? O jogo, o objetivo primordial do jogo é o quê? A aprendizagem de uma forma dinâmica, interativa, de uma forma lúdica.